Salvação. Afinal, é algo que se conquista com muito esforço ou é um presente que simplesmente se recebe? Hoje, a gente vai destrinchar um sermão que mergulha de cabeça nesse debate, que é um dos mais importantes da fé, para entender direitinho os argumentos apresentados. A pergunta parece simples, né? Mas as respostas? Essas respostas dividem crenças há séculos. O sermão que a gente analisa hoje usa essa pergunta como ponto de partida para tudo, mostrando que existem dois caminhos bem diferentes. E aqui o pregador já coloca as cartas na mesa. De um lado, a salvação como algo que precisa ser conquistado, merecido, sabe? Através de ações, de rituais. Do outro, a salvação como um presente, algo que não foi merecido que se recebe. É a diferença básica entre ganhar e receber. Para ajudar a gente a entender essa diferença, o sermão usa uma alegoria muito poderosa lá do livro de Gálatas. Ele pega a história de duas mulheres e as transforma numa metáfora para essas duas maneiras de se relacionar com o divino. E olha só como a alegoria funciona. Agar, que era escrava, representa a aliança da lei. Segundo o sermão, esse caminho leva a uma espécie de escravidão espiritual. Já a Sara, a mulher livre, representa a nova aliança, a da graça, que leva à liberdade. São dois sistemas que não poderiam ser mais opostos. Então, o sermão usa esse versículo para reforçar um ponto bem forte. Esses dois sistemas não se misturam. A ideia aqui é que não dá para ficar com um pé em cada canoa, uma escolha precisa ser feita. E essa diferença toda não é só teoria, não. Ela muda completamente a prática da fé. O foco deixa de ser o que se vê por fora e passa a ser o que acontece por dentro. A fé baseada na lei, como o sermão descreve, é aquela que busca sinais externos. É uma fé de rituais, de lugares sagrados, de objetos, enfim, de coisas visíveis que servem para mostrar que a pessoa tem uma conexão com o divino. Agora, do outro lado, a graça é apresentada como uma mudança que vem de dentro. A lei não é mais uma lista de regras a serem seguidas, mas algo que é gravado no coração, transformando os pensamentos e as motivações mais íntimas. E esse exemplo aqui é perfeito para ilustrar isso. A discussão muda completamente. Deixa de ser sobre uma ação externa, um item numa lista de não pode, e passa a ser sobre o estado interior da pessoa. A moralidade, nesse caso, se torna algo interno. Aí o sermão pega essa mesma lógica de interno versus externo e aplica o conceito de milagres. E olha, aqui a análise fica muito interessante. O pregador faz uma crítica ao que ele chama de milagres de televisão. Sabe, aqueles eventos grandiosos, espetaculares, feitos para impressionar uma plateia. A crítica é que essa busca pelo show acaba desviando o foco do que seria a verdadeira ação divina. Essa pergunta é o ponto de virada. Ela joga a luz sobre a ideia principal do sermão. E se a verdadeira intervenção divina for, na maioria das vezes, sutil, quase silenciosa? E para descrever esses milagres mais discretos, o pregador usa o termo providência divina. A ideia não é o mar se abrindo, mas sim as pequenas coisas do dia a dia que se encaixam de um jeito que parece que não pode ser só acaso. E ele conta várias histórias pessoais para ilustrar. Situações que muita gente diria que são só coincidências, sabe? Tipo, um tanque de gasolina que dura muito mais do que deveria, ou um desconto absurdo que aparece bem na hora que se precisa de algo. Pro pregador, isso são sinais desse cuidado divino agindo nos detalhes. Essa frase resume bem o argumento central. Os milagres mais importantes não seriam aqueles que todo mundo vê, mas sim aqueles que transformam a pessoa por dentro e que se manifestam nas pequenas coisas da vida. No fim das contas, a conclusão do sermão é que sair da lei e ir para a graça é uma mudança profunda de perspectiva. É deixar de se enxergar como um escravo de regras para se ver como filho de uma promessa. É parar de procurar o milagre espetacular para começar a reconhecer o divino nas coisas comuns do dia a dia. Isso deixa a gente com uma reflexão, né? Uma pulga atrás da orelha. E se as intervenções mais importantes forem justamente aquelas que a gente nem percebe? Onde será que esse cuidado divino já se manifestou, disfarçado de uma simples coincidência?